Você já parou para pensar que existem leis invisíveis governando a sua vida? Leis que não podem ser burladas, negociadas ou esquecidas? Leis tão silenciosas quanto a sombra que você projeta ao caminhar no sol, mas tão implacáveis quanto a própria morte. Carl Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos retorna com uma força muito maior. E quando falamos de karma, não estamos falando de misticismo barato ou castigos vindos de um universo punitivo. Estamos falando de uma lei psicológica universal e inevitável. Tudo aquilo que você lança ao mundo, mais cedo ou mais tarde, volta para você. A ciência moderna, especialmente a psicologia profunda, confirma isso de forma brutal. Pense no inconsciente coletivo. Ele guarda os padrões, arquétipos e símbolos que atravessam gerações. Quando você age contra a sua própria consciência, quando trai valores essenciais ou machuca os outros deliberadamente, algo dentro de você é corrompido. Essa corrupção pode não se mostrar de imediato, mas ela fermenta, cresce e se transforma em consequências que parecem externas, quando na verdade foram construídas pelas suas próprias escolhas. Jung afirmava que o homem não se livra de suas sombras fugindo delas, mas enfrentando-as. Da mesma forma, ninguém se livra do karma fingindo que ele não existe. O que você faz ecoa, e esse eco, inevitavelmente, retorna. Mas existe um detalhe que quase ninguém te conta. O karma não é uma punição de fora para dentro, mas um mecanismo interno, psicológico e espiritual que ajusta o equilíbrio da sua vida. É por isso que existem 3 verdades, 3 erros que o karma jamais perdoa. São ações que não desaparecem com o tempo, que não podem ser justificadas ou enterradas, porque estão gravadas tanto no inconsciente coletivo quanto na sua psique individual. E se você não entende como elas funcionam, cedo ou tarde vai perceber que cada passo errado te leva de volta para a mesma prisão invisível. A partir de agora, eu vou te mostrar como funciona esse mecanismo. Você vai entender, de forma simples, mas profunda, o que é o karma segundo a visão psicológica de Carl Jung e também como os antigos já sabiam que existem consequências inevitáveis para certos atos. E, principalmente, vai descobrir quais são essas 3 verdades que o karma cobra sem piedade. Mas antes de avançarmos, pense comigo. Se tudo aquilo que você faz volta, que tipo de energia você tem espalhado pelo mundo? Essa é a primeira pergunta que vai mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O karma não é apenas algo místico que paira sobre nossas cabeças esperando a hora certa de atacar. Ele está enraizado também na psicologia profunda, naquilo que Carl Jung chamava de o inconsciente coletivo. Quando você age contra a sua própria consciência, quando você prejudica alguém deliberadamente, ou quando você age em desarmonia com a verdade, não é apenas o outro que sofre, é você mesmo que se desconecta do que Jung chamava de self, o seu núcleo mais verdadeiro. E é nesse ponto que o karma se manifesta, porque ele nada mais é do que o eco das escolhas que fazemos. Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente retorna para nós como destino. Já parou para pensar nisso? Aquilo que você nega em si mesmo, aquilo que você esconde, aquilo que você faz contra os outros sem perceber, retorna como se fosse uma sombra projetada diante da sua vida. É por isso que tantas pessoas vivem em círculos repetitivos, relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito, perdas financeiras recorrentes, doenças que parecem ter raízes emocionais. Tudo isso é uma forma de karma agindo silenciosamente, não como uma maldição, mas como uma espécie de professor implacável. E é justamente nesse ponto que a psicologia se une ao que muitas tradições espirituais sempre disseram. Aquilo que você semeia, mais cedo ou mais tarde, você colhe. E o mais perturbador disso tudo é que não são apenas as grandes ações que geram esse retorno. Muitas vezes são as pequenas escolhas, os pequenos atos de desrespeito, as palavras ditas com desprezo,
a indiferença diante da dor de alguém. O universo, ou se preferir, a própria estrutura psíquica, registra tudo. É como se cada ação deixasse uma marca, uma semente, que um dia germinará no seu caminho. E sabe por que isso é tão difícil de aceitar? Porque vivemos em uma cultura que ensina que, se ninguém viu, nada aconteceu. Mas a verdade é que a própria vida está sempre assistindo. Jung nos alertava que ninguém pode escapar da própria sombra. Você pode fugir das pessoas, você pode mentir para os outros, mas nunca conseguirá escapar de si mesmo. O karma é essa lembrança inevitável, o tribunal íntimo do qual não há escapatória. E eu quero que você entenda isso profundamente. Não é punição, é consequência. Não é vingança, é equilíbrio. O karma é como uma lei da gravidade psicológica e espiritual. Você pode não acreditar, você pode até ignorar, mas cedo ou tarde sentirá o peso de seus atos retornando. E talvez agora você esteja se perguntando como eu posso reconhecer os sinais do karma na minha vida? Como saber se estou preso em um ciclo de repetições? Pois é isso que vamos explorar em seguida. E o que você vai descobrir pode transformar a forma como você enxerga o passado, suas relações e até mesmo o que está vivendo hoje. Agora, precisamos mergulhar em algo mais incômodo. As 3 coisas que o karma nunca perdoa. E não se engane, aqui não estamos falando de moralidade barata ou de regras impostas por religiões para controlar comportamentos. Estamos falando de leis invisíveis que regem a psique e a vida. Jung dizia que todo ser humano é obrigado a se confrontar com sua sombra. E quando você nega isso, o preço é altíssimo. A primeira delas é a ingratidão. Poucos percebem o peso disso. Quando você recebe algo, seja amor, confiança, ajuda ou até mesmo uma oportunidade, e age como se nunca tivesse recebido nada, você rompe uma lei silenciosa do equilíbrio. Pessoas ingratas acreditam que o mundo lhes deve, mas o karma responde cobrando tudo o que foi desperdiçado. Quantas vezes você já viu alguém que recebeu apoio, cuidado, dedicação e simplesmente virou as costas sem reconhecer? Essa pessoa pode até ter prosperado momentaneamente, mas cedo ou tarde a vida se encarregou de tirar dela o que foi conquistado. Porque a ingratidão é uma forma de roubo invisível. Você não apenas nega o outro, mas nega o valor daquilo que lhe foi dado. E o universo cobra caro por isso. A segunda coisa é a desonestidade, especialmente aquela que praticamos contra nós mesmos. Enganar os outros já é uma quebra grave, mas enganar a si mesmo é ainda mais devastador. É viver em mentira, construir uma fachada, esconder o que realmente é. Jung chamava isso de viver preso à persona, a máscara social que você usa para agradar, para ser aceito, para manipular. Mas quanto mais você mente para si mesmo, mais distante fica da sua verdade interior. O karma age aqui de forma cruel. Cada mentira contada se torna uma prisão, e um dia você acorda perdido, sem saber quem realmente é. É por isso que tantas pessoas chegam à meia-idade em colapsos existenciais profundos, porque passaram anos sustentando mentiras, e quando o peso do tempo revela a verdade, não há mais para onde fugir. O karma não perdoa a desonestidade, porque ela destrói a base da própria alma. E a terceira, talvez a mais pesada de todas, a crueldade deliberada. Quando você escolhe machucar, quando você sente prazer em diminuir, ferir ou destruir alguém, você não apenas cria uma dívida invisível, você marca sua própria essência com aquilo que Jung descrevia como sombra ativa. A crueldade não é esquecida porque ela se torna parte de você. A vida devolve na mesma moeda, e muitas vezes de forma multiplicada. Pessoas que agem com crueldade podem até achar que estão no controle, mas um dia, quando a roda gira, descobrem que se tornaram vítimas daquilo que alimentaram. O karma não esquece, porque a crueldade é uma escolha consciente de negar a humanidade do outro. E aquilo que você nega no outro, inevitavelmente, um dia será negado em você. Agora, talvez você esteja pensando, mas e quando alguém sofre sem ter feito nada de errado? Isso também é karma? Essa é uma das questões mais complexas. Nem sempre o sofrimento imediato é fruto de uma ação passada. Muitas vezes ele é um processo de aprendizado, de amadurecimento, de lapidação interior. Mas quando falamos de ciclos repetitivos,
dores que se repetem, situações que se arrastam, erros que parecem perseguir alguém, aí sim estamos diante de sinais claros de karma ativo. Jung dizia que até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. O karma nada mais é do que esse inconsciente se manifestando em forma de destino. E o que é mais impressionante, o universo não está preocupado em te punir, ele está preocupado em te ensinar. Se você foi ingrato, a vida vai colocar você em situações para sentir o que é ser esquecido. Se você foi desonesto, a vida vai te mostrar o peso de viver em mentira. Se você foi cruel, a vida vai fazer você provar da mesma dor que causou. Não é castigo, é lição. Mas aqui existe um segredo. Embora o karma nunca esqueça, ele pode ser transformado. A psique humana tem uma capacidade incrível de transmutar dor em sabedoria, sombra em consciência. É por isso que Jung acreditava tanto no processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, integrar luz e sombra, reconhecer as próprias falhas e transformá-las em crescimento. Só que isso exige coragem, porque reconhecer seu karma é olhar de frente para as feridas que você causou. É aceitar que não é vítima do mundo, mas coautor do próprio destino. E a maioria prefere fugir, prefere apontar culpados, prefere viver na ilusão de que nada tem a ver com o que está vivendo. Mas quem tem a ousadia de encarar a própria sombra, encontra a chave para quebrar o ciclo. Talvez agora você perceba algo. Não existe escapatória. O karma é inevitável, mas também é o caminho para a libertação. A vida devolve sim, mas também oferece a chance de reescrever sua história. Quando você reconhece, quando você pede perdão, quando você escolhe agir de forma diferente, você começa a transformar a energia que antes estava contra você. A sombra deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. E aqui está a reflexão final deste ponto. Não importa quem você é, não importa o que fez, existe sempre um preço e existe sempre uma possibilidade de resgate. O karma nunca perdoa ingratidão, desonestidade e crueldade, mas a consciência, a humildade e a transformação são os únicos caminhos capazes de neutralizar seus efeitos. E essa talvez seja a lição mais dura e mais libertadora que Carl Jung deixou. Você não é escravo do destino. Você é moldado por ele até o momento em que desperta e assume o controle. E agora eu te pergunto, será que você está vivendo o peso do seu próprio karma sem perceber? Será que aquilo que você chama de azar, de repetição, de injustiça, não é na verdade a vida tentando te mostrar algo que você insiste em não ver? E talvez, até aqui, você já tenha começado a perceber um padrão silencioso que governa o funcionamento do universo. Uma espécie de arquitetura invisível que não pode ser comprada, subornada ou enganada. O equilíbrio inevitável do karma. Ele não funciona como uma entidade que pune ou recompensa, mas como a expressão natural de um princípio psíquico e cósmico. Carl Jung chamava isso de enantiodromia, o retorno inevitável dos opostos. Tudo aquilo que é empurrado ao extremo retorna em direção ao polo contrário. Como se a vida buscasse incessantemente restabelecer o equilíbrio perdido. É por isso que a injustiça não permanece oculta para sempre. O orgulho exagerado, a crueldade gratuita, a mentira que parece vencer no presente, todas essas forças carregam dentro de si a semente de sua própria ruína. E o mais impressionante é que muitas vezes o karma não se manifesta como um raio vindo do céu, mas como a lenta e dolorosa revelação do próprio vazio interno daquele que acreditou estar acima de tudo. Aquele que rouba descobre cedo ou tarde que não pode confiar em ninguém, porque projeta sua própria desonestidade nos outros. O que manipula vive cercado de desconfiança, sempre em guerra, incapaz de descansar. O que humilha colhe um silêncio sufocante quando sua máscara cai. Não é preciso acreditar em forças místicas para perceber como esse mecanismo é real e psicológico. Aquilo que negamos, reprimimos ou projetamos retorna em nossa vida com uma força dobrada. É por isso que Jung dizia que ninguém consegue escapar da própria sombra. Quanto mais você foge dela, mais ela cresce. Quanto mais tenta escondê-la, mais ela se infiltra em sua vida através de escolhas, relacionamentos e padrões de repetição. O karma, nesse sentido, não é externo. Ele nasce dentro de você.
se alimenta do que você faz e retorna exatamente na medida daquilo que você lançou ao mundo. E aqui está um ponto que muitos ignoram. O karma não cobra apenas ações, ele cobra intenções. Porque não é apenas o que você faz que cria consequência, mas o porquê você faz. Uma palavra dita com veneno pode ferir mais do que uma espada. Um gesto de bondade feito com segundas intenções não gera paz, mas desconfiança. O universo, ou se preferir, o inconsciente coletivo descrito por Jung, responde não às máscaras sociais, mas à verdade nua das suas intenções mais profundas. É por isso que existem 3 realidades que a justiça divina nunca perdoa: a traição à própria consciência, a violência gratuita contra o outro e a recusa em aprender com os sinais da vida. Cada vez que você trai sua consciência, o preço é a fragmentação da alma. Você começa a se sentir desconectado de si mesmo, vazio. Cada vez que escolhe ferir o outro deliberadamente, o preço é a solidão, porque aquilo que você lança retorna, e em algum ponto você experimentará a dor que provocou. E cada vez que ignora os sinais, insiste nos mesmos erros, se recusa a escutar o chamado interno, o preço é o sofrimento prolongado, como uma espiral sem fim até que você desperte. O karma não esquece, ele apenas espera. E quando chega, não vem para punir, mas para ensinar. Mas essa lição nem sempre é suave. Quanto mais você resiste, mais dura se torna. Imagine a vida como um rio. Você pode fluir com ele, aprender, crescer, se transformar, mas se tenta nadar contra, insistindo nos velhos padrões, o rio se torna cada vez mais violento, até que em algum momento você é forçado a se render. E talvez esse seja o segredo mais temido. O karma não é sobre o outro, é sobre você. Porque no fim, ninguém realmente se livra de nada. Você pode enganar as pessoas, mas não engana a sua própria psique. Você pode fugir da lei, mas não foge da consciência. Você pode acumular riquezas ou máscaras sociais, mas não foge do espelho silencioso da sua alma. E essa é a verdade que desperta medo em muitos. Cada escolha que fazemos, cada palavra que lançamos, cada pensamento que alimentamos, tudo isso retorna. Talvez não no tempo que queremos, talvez não na forma que esperamos, mas retorna. O inconsciente registra, o universo responde e a vida cobra. Agora, pare por um instante e pense: o que você tem semeado? Porque a colheita não é opcional. Você pode até tentar adiar, pode até se enganar acreditando que nada vai acontecer. Mas a vida é incansável em restaurar o equilíbrio. E quanto mais negamos isso, mais doloroso será o acerto de contas. E é exatamente aqui que entra a pergunta que poucos têm coragem de se fazer. E se a dor que você vive hoje não for apenas azar, mas o retorno de algo que você mesmo lançou no passado? Não para te punir, mas para te acordar. Não para destruir, mas para reconstruir aquilo que você deixou ruir. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque a responsabilidade pesa. Mas também é aqui que os mais sábios despertam, porque entendem que cada escolha consciente pode reescrever o futuro. E é isso que eu vou te mostrar na próxima parte. Como transformar a roda do karma em aliada. Como quebrar ciclos de dor e abrir caminho para uma vida mais leve, justa e alinhada com o seu propósito. Mas antes, eu preciso que você faça algo simples, quase como um pacto com sua própria transformação. Permaneça comigo até o final, porque as respostas que você procura podem estar a apenas a alguns segundos de distância. Há algo que as pessoas esquecem sobre o karma. Ele não precisa de plateia, não precisa de testemunhas, não precisa de juízes humanos para ser aplicado. Ele opera no silêncio. Ele não se move por vingança, mas por equilíbrio. É o próprio inconsciente coletivo de que Carl Jung tanto falava, movendo-se como uma engrenagem invisível que coloca cada um exatamente diante daquilo que semeou. E aqui está a grande revelação. Você não precisa acreditar em karma para ser tocado por ele, assim como não precisa acreditar na gravidade para que ela faça efeito. O karma não é uma crença, é um princípio natural da psique e da vida. Quando você manipula, quando engana,
quando humilha alguém, não é apenas a pessoa que sofre a ferida. É sua própria alma que é marcada, registrada e cobrada no tempo certo. Jung dizia que o inconsciente registra tudo. Nenhum ato é esquecido. Nenhum pensamento escapa. Mesmo aquilo que você acreditou estar escondendo do mundo, o seu próprio inconsciente expõe. E se você não se corrigir, não enfrentar o que fez, não buscar reparar, o inconsciente encontra um caminho de punição. É por isso que tantas pessoas aparentemente boas sofrem repetições de dor em suas vidas, porque em algum ponto da linha do tempo feriram sem consciência e não despertaram para a reparação. Mas há algo ainda mais duro que você precisa ouvir. O karma não se limita a uma vida. E aqui entramos no campo profundo da psicologia simbólica e espiritual. Jung acreditava que certos padrões que carregamos vêm de gerações, vêm de arquétipos herdados. E muitas vezes o que você paga hoje não é apenas fruto do que fez, mas do que sua linhagem perpetuou. O inconsciente coletivo carrega essa memória e a energia retorna até que alguém desperte e quebre o ciclo. Pense nisso. Você não é apenas vítima ou carrasco. Você é parte de uma teia viva que vibra com cada gesto, cada escolha, cada silêncio. Aquele que trai será traído. Aquele que rouba terá sua paz roubada. Aquele que manipula será manipulado. Não por castigo externo, mas porque a psique humana se molda às próprias ações. E aqui está um detalhe poderoso. O karma não castiga para destruir. Ele pune para ensinar. Ele não é vingança. É um professor severo. Ele coloca você diante da dor até que finalmente desperte para a consciência. É como um eco. O universo não devolve o que você fez para acabar com você, mas para abrir seus olhos. A dor é o idioma que o inconsciente usa quando você não quer aprender pelo amor. Agora talvez você esteja se perguntando, mas como escapar disso? Como não ser engolido pelo karma que me persegue? A resposta não é escapar, mas transformar. Não é fugir, mas encarar. O único antídoto contra o karma é a consciência. Quando você reconhece seus erros, quando pede perdão, quando repara, você não apaga o que fez, mas ressignifica. Você se torna maior que o erro, e a engrenagem do universo se ajusta. Mas cuidado, muitos acreditam que basta pedir perdão de boca para se livrar do karma. Não, o karma não se comove com palavras vazias. Ele exige transformação real. Ele exige ações. Ele exige entrega. Ele exige que você seja capaz de sofrer a dor que causou e ainda assim decidir ser diferente. Só assim o ciclo se encerra. Jung dizia que o inconsciente registra tudo. Nenhum ato é esquecido. Nenhum pensamento escapa. Mesmo aquilo que você acreditou estar escondendo do mundo, o seu próprio inconsciente expõe. E se você não se corrigir, não enfrentar o que fez, não buscar reparar, o inconsciente encontra um caminho de punição. Agora eu falo com você que está ouvindo este vídeo até o fim. Se você sente que o karma tem cobrado de você, não ignore esse camado. Essa não é apenas mais uma reflexão, é um aviso. É a sua alma tentando despertar. Não deixe que a vida precise punir mais para você entender. Escolha hoje quebrar o ciclo. E se esse vídeo falou com você, se ele trouxe à tona verdades que você precisava ouvir, faça algo agora. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo. Você não sabe quem precisa dessa mensagem hoje. Talvez alguém esteja preso num ciclo de dor e uma única palavra possa ser o início da transformação. Não deixe esse conhecimento morrer com você. O inconsciente coletivo, do qual Jung tanto falou, só se transforma quando a consciência é espalhada. Então seja parte disso. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Assim você não apenas fortalece sua própria jornada, mas ajuda a despertar outros que talvez nem saibam o quanto estão sendo cobrados pelo silêncio do karma. O julgamento divino não falha, mas a misericórdia também está sempre à disposição de quem escolhe despertar. A decisão é sua.